E uma professora de 34 anos ficou ferida depois de cair de um ônibus do transporte coletivo em Varginha. Além de se machucar, a mulher ficou revoltada com a atitude do motorista. Segundo ela, ele teria mudado o trajeto e não teria gostado de ser questionado. Ao descer, ela acabou caindo no chão e o motorista teria acelerado sem prestar socorro. O acidente virou caso de polícia. Vamos ver, balança aí. Priscila tem 34 anos, professora da rede pública de ensino, com 2 filhos pequenos em casa. Ela se desdobra durante a semana para dar conta da rotina de trabalho. O marido a deixa na escola logo pela manhã e no início da tarde ela usa o transporte coletivo para ir embora. E foi durante uma volta para casa que a professora passou por uma situação nada agradável. Ela caiu e se machucou ao descer de um ônibus no centro de Varginha. Uma vergonha muito grande de ter passado, isso na frente de todo mundo. O ponto de ônibus estava cheio. E fora a dor, o constrangimento de ficar sentindo dor, de ter que ficar indo no médico toda hora por causa da dor, do incômodo. O motivo da revolta da professora é que, segundo ela, tudo aconteceu depois de ela ter questionado o motorista sobre um possível desvio de percurso. O meu ponto de destino é o ponto em cima um pouco acima da Câmara Municipal, que é o mais próximo da minha casa. E aí o que acontece? Ele começou cada dia, sem aviso, sem nada, cada dia ele começou a virar num lugar. Um dia ele virou lá na IP, outro dia ele virou acima da Matriz. E teve dia que eu tive que parar lá no Cine Rio Branco, teve dia que eu já fui parar lá no Marista, muito distante da minha casa, e eu tenho horário para me chegar. Priscila conta que o motorista do ônibus viu o acidente e em momento algum ofereceu ajuda. Eu vi que ele me viu caído, ele não se prontificou em me ajudar, ele não desceu do ônibus, mesmo ficando parado no semáforo. Isso que te chateou mais, eu acredito. Me deixou muito chateado, porque diante de toda a vergonha daquelas pessoas me olhando, uma senhora de idade veio me ajudar, e ele, que é homem, que causou tudo isso, que causou o acidente, lá me olhando, me vendo ali sentado na rua, porque nem na calçada eu cheguei a pisar, eu fiquei na rua. E ele não veio se prontificar e nem perguntar como que eu estava, ou me ajudar a ficar de pé. O resultado do tombo que a professora levou foi esse: braço imobilizado, um ferimento no joelho e muito constrangimento. Eu torci o tornozelo, ficou inchado, eu tive que tomar anti-inflamatório por causa disso, fazer compressa de gelo. Eu fiquei o feriado inteiro com a perna para cima, com muita dor no tornozelo. Eu ralei o joelho, doeu muito, a minha calça chegou a esfolar, a rasgar a minha calça, e eu tive uma contusão na clavícula esquerda. A história foi compartilhada por ela em uma rede social. No texto, ela diz que foi tratada com falta de respeito, reclama da atitude do motorista e mostra as marcas do acidente. Em pouco tempo o assunto rendeu e várias pessoas comentaram se solidarizando com a professora. Esta mulher escreveu que os motoristas acham que estão carregando animais. Essa outra disse que o transporte na cidade é um absurdo e sugere que Priscila procure os direitos dela. Já essa diz que quase foi atropelada por um ônibus da mesma empresa. Segundo a Priscila, o percurso correto desse ônibus que ela pega durante a semana, depois que sai do ponto central lá em cima, é o seguinte: ele desce aqui pela Avenida Rio Branco, contorna a Igreja Matriz lá embaixo e sobe a Rio Branco novamente. Inclusive, o ponto que ela costuma descer, que fica mais perto da casa dela, é justamente ali ao lado da Igreja Matriz. O ônibus passa por ele quando está subindo a avenida. Mas como nos últimos dias ela já vinha enfrentando problemas por não saber qual percurso o motorista iria fazer, ela resolveu então descer naquele ponto ali. Para isso, ela disse que deu o sinal de parada ainda lá em cima, logo que o ônibus deixou o ponto central. Ela disse que puxou a cordinha, ouviu o sinal sonoro, viu a luz acender lá na frente para o motorista, mas
Segundo ela, o motorista não parou no ponto que ela queria e ainda virou antes da hora. Ao invés de contornar a igreja lá embaixo, ele virou aqui, ó, em frente à igreja matriz. E além disso, só foi parar o ônibus lá em cima, olha, em frente ao antigo Cine Rio Branco. Aí a Priscila não aguentou, perdeu a paciência e foi tirar satisfação com o motorista. Eu virei para ele e falei assim, motorista, qual que é o trajeto certo desse ônibus? Qual que é o itinerário? Porque cada dia eu tô descendo num lugar. E aí, quando eu fiz a pergunta, eu percebi, porque da onde eu tava, eu conseguia ver o rosto dele pelo retrovisor, né? E ele fechou a cara para mim, não respondeu. E parou no cinema, lá no Cine Rio Branco. Quando ele parou para mim, que eu esperei o ônibus parar para me levantar, quando eu fui levantar, eu virei para ele. Falei, olha, hoje eu vou ligar na empresa e vou denunciar isso. Aqui no ponto, em frente ao Cine Rio Branco, a gente pode ver no chão que há a sinalização. Olha só, onde só é permitido estacionar ônibus. Esse espaço aqui é reservado para eles. Mas, de acordo com o que a Priscila nos contou, o motorista não entrou na vaga. Ele permaneceu na fila de carros e parou praticamente no meio da rua para que ela pudesse descer. Isso deixou a professora ainda mais irritada. E na hora em que ela foi descer do veículo, aí aconteceu o acidente. Quando eu fui descer, eu fui pôr o pé direito no chão. Eu ainda estava com a perna esquerda no degrau do ônibus e com o braço esquerdo segurando no ônibus. Quando eu fui para relar o pé direito no chão, eu senti ele movimentando o ônibus. Quando ele movimentou, eu torci o pé que eu estava no chão e caí com peso. Depois de ser socorrida, Priscila ligou para o marido, que estava trabalhando no momento. Fiquei desesperado no meu serviço, porque eu não sabia realmente o que tinha acontecido. Foi ele quem a orientou a procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Para a gente procurar nosso direito, porque não pode ficar assim. Priscila também procurou a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade para fazer uma reclamação formal. Não tive resposta da empresa. Eu liguei, tentei fazer a ligação para a empresa, muita dificuldade em ligar lá, porque não atende. Quando atende, a ligação cai. Sem conseguir uma resposta da empresa, ela e o marido já pensam em tomar uma decisão mais rigorosa em relação ao caso. Muita gente me apoiando para me processar e eu acho que o caminho que eu vou ter que tomar vai ser esse. Mesmo machucada e em tratamento, ela terá que voltar ao trabalho e, consequentemente, encarar o transporte público novamente. Eu tô com medo, porque para mim, quando eu questionei ele do itinerário, ele parou longe da guia para mim, movimentou o ônibus. Eu tô com medo da reação dele, se ele vai fazer o itinerário, se ele não vai, se ele vai me tratar bem ou se não. O marido não concorda e, para evitar novos problemas, pelo menos por enquanto, vai tentar buscá-la no trabalho todos os dias. Vou ter que mudar toda a minha rotina essa semana para mim não deixar ela voltar de ônibus. Nós entramos em contato com a Autotrans em Varginha, mas até agora não tivemos uma posição da empresa sobre o assunto.